Fique atento, amigo torcedor do Vasco. Se você está assistindo a este vídeo por acaso ou com propósito, continue por aqui, pois vou começar de um jeito diferente. O que vem ocorrendo no Vasco da Gama ultimamente é no mínimo curioso. As decisões da diretoria sob a atual presidência levantam indagações? Não estou sugerindo ilegalidades nas escolhas da gestão em vigor, mas é de fato interessante e relevante que questões sejam levantadas. Para entender o que se passa, é imprescindível traçar uma linha do tempo dos treinadores que passaram pelas divisões de base do clube, uma vez que há algo atípico na formação de suas categorias. Primeiro, é válido mencionar um técnico que ingressou no clube em 2023, em julho daquele ano, enquanto o Vasco ainda operava sob a administração anterior, foi anunciada a chegada de um profissional para liderar a equipe sub-17. Esse treinador, antes de assinar contrato, estava em um grande clube do futebol brasileiro, onde realizou um trabalho notável. Além de sua passagem por esse time, ele acumulou experiências em diversas outras instituições renomadas. Portanto, em 2023, o Vasco trouxe um grande nome para sua categoria sub-17, um profissional com ampla experiência em clubes importantes do Brasil. O Vasco também contava com um nome de destaque no sub-20, que era um técnico reconhecido por sua competência liderando a equipe sub-20. No entanto, logo no começo de 2024, aconteceu uma mudança. O técnico do sub-20 foi desligado e o clube contratou um novo profissional que já havia sido trazido para a base e conquistado praticamente todos os títulos em sua trajetória. Logo no início de 2024, houve uma alteração significativa, o treinador do sub-20 foi demitido e o Vasco então buscou um novo comandante para a equipe. Este profissional é amplamente respeitado por suas habilidades e já havia sido contratado anteriormente com passagens pela base de um clube paulista, onde alcançou praticamente todas as conquistas possíveis. Ele se destacou na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, além de ser responsável por revelar um grande talento nas categorias de base do clube. Portanto, mesmo com a partida inesperada do anterior, o Vasco se reforçava com um novo treinador que possuía as credenciais necessárias para assumir a função. Assim mesmo, diante da demissão, o Vasco se beneficiava do suporte, pois havia um técnico competente à frente do sub-17 e outro no sub-20. As trajetórias anteriores de ambos eram notáveis antes de chegarem ao clube, evidenciando que a equipe estava bem respaldada. No ano passado, o treinador do sub-20 foi promovido ao time profissional inicialmente como interino e, posteriormente, efetivado. Com essa mudança, o Vasco optou por transferir o técnico do sub-17 para o sub-20, já sob a nova presidência, desvinculando-se da gestão anterior. O treinador acumulou um histórico interessante no sub-20, somando um total de 22 jogos, com 13 vitórias, 2 derrotas e 8 empates, resultando em um aproveitamento de 71%. Durante esse período, ele também conquistou títulos importantes, demonstrando que tinha credenciais sólidas para liderar a categoria. No entanto, com a saída do técnico para o sub-20, o Vasco enfrentou um desafio no sub-17, onde a situação começou a se tornar complexa. O clube anunciou a contratação de um novo técnico para o sub-17, além de trazer um auxiliar técnico para a equipe. É relevante mencionar que o treinador anterior, antes de sua passagem pelo sub-17 do Vasco, teve experiências em grandes clubes, o que lhe conferiu um currículo impressionante. A chegada do novo técnico se deu nesta nova gestão, considerando que ele também possui passagens por clubes de destaque no cenário nacional. O Vasco da Gama passou por inúmeras mudanças em sua administração, adquirindo experiências em diferentes clubes como Flamengo, Corinthians, Botafogo, Fluminense, Ponte Preta e Atlético Mineiro, o que resultou em um currículo significativo. Um dos profissionais contratados pela nova gestão é Ramon Lima. Além dele, Matheus Curopes também foi trazido, trazendo consigo um histórico de passagem por grandes clubes e com todo respeito por equipes como Volta Redonda e Bangu. É curioso perceber que antes de se juntar ao Vasco, Matheus atuou como assistente do ex-técnico Felipe no Confiança, além de ter trabalhado em Bangu e Volta Redonda.
Ao contrário de Ramon Lima, que ingressou no Vasco em 2017, com um histórico impressionante, Matheus Kurops foi apresentado ao clube através da recomendação do ex-técnico Felipe, que agora ocupa o cargo de diretor técnico e é uma figura relevante na gestão do time. Para complicar ainda mais a situação, além de Matheus França, também foi integrado ao Sub-17 do Vasco. Para quem não está por dentro, França é um ex-jogador do clube que teve uma breve experiência como técnico, começando sua trajetória em 2013 como auxiliar no Botafogo e passando por outras equipes como Barra da Tijuca e Boa Vista, além de Confiança e Sergipe, onde trabalhou ao lado de Felipe e Matheus. Assim, a comissão técnica do Sub-17 foi recomendada por Felipe e a credibilidade de Matheus Kurops e França no Vasco parece ser uma extensão dessa relação de confiança. A jornada de Matheus inclui vivências em vários clubes, mas a verdade é que a opção por ele e França não se baseou em seus trabalhos anteriores, que não foram considerados de sucesso, mas sim na indicação de Felipe. Com isso, o Sub-17 do Vasco conta agora com Matheus Kurops França e Ramon Lima, no Sub-20. No começo do ano, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, Ramon Lima assumiu a equipe profissional enquanto Matheus liderou o Sub-17 e quem acompanhou a fase de grupos do Vasco pôde notar a performance do time. Entretanto, no início do ano ocorreu a Copa São Paulo no Sub-20 e na equipe profissional Ramon Lima foi convocado para treinar o elenco principal naquele período. No Campeonato Carioca, Ramon Lima atuou como treinador enquanto Matheus Kurops estava à frente da equipe na Copa. Para quem acompanhou a fase de grupos do Vasco, o desempenho foi abaixo das expectativas, com 3 empates em 3 partidas contra adversários que eram considerados mais fracos. Após isso, o Vasco avançou salvo engano para as quartas de final, mas não apresentou um futebol convincente, dependendo excessivamente da atuação de Lucas Zuccarello. Com o retorno de Matheus Kurops ao Rio de Janeiro, o clube optou por demitir Ramon Lima, apesar de suas credenciais já mencionadas, e efetivou Matheus Kurops em uma função que, desculpe-me, não parecia adequada para seu currículo mais especificamente. No Sub-20 do Vasco da Gama, e assim o Sub-17 ficou sem técnico, e o Vasco anunciou Cásio Barros como o novo comandante junto com Lucas Barezzani como seu auxiliar. Olha que interessante, Cásio Barros teve passagem pelas categorias de base do Tigres Nova Iguaçu e Madureira. Ele trabalhou na base do Tigres em 2016, quando Felipe e Pedrinho também faziam parte do time profissional do Tigres. Felipe e Pedrinho, que trouxeram Cásio Barros para as categorias de base naquela época, eram conhecidos para ele, pois Cásio já havia trabalhado no Vasco na década de 90. Ele subiu para o time profissional do Vasco em 1989, conquistou o Campeonato Brasileiro e permaneceu até 1997. Portanto, a relação com Pedrinho e Felipe parece ter sido essencial para sua chegada ao Sub-17 do Vasco, assim como ocorreu com Matheus Kurops. O que se torna evidente é que essa conexão parece ter mais importância do que as credenciais, pelo menos é a impressão que se tem. Para auxiliar Cásio Barros, Lucas Barezzani foi anunciado, embora eu pessoalmente não tenha conhecimento sobre ele. E não digo isso de maneira depreciativa, mas realmente não o conheço. Essa é a atual realidade das divisões de base do Vasco da Gama, que há cerca de 2 anos contava com Ramon Lima no Sub-17, com experiências em clubes como Atlético, Mineiro, Flamengo, Fluminense e Corinthians, e Rafael Paiva no Sub-20, que havia sido campeão em todas as categorias de base do Palmeiras. E agora a situação é bastante distinta. Gostaria de abordar a situação da base do clube, em especial do Vasco da Gama. Há cerca de 1 ano e meio, contávamos com um atleta na categoria Sub-17 que tinha passagens por grandes equipes como Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Corinthians. No Sub-20 havia um jogador que conquistou todos os títulos nas categorias de base pelo Palmeiras. Atualmente, essa mesma categoria conta com um atleta que se juntou ao Vasco após sua trajetória em outros times, onde trabalhou sob a orientação de um profissional renomado. No Sub-17 também está um jogador que é um bom amigo de outros atletas do clube. A motivação para essa conversa é refletir sobre a situação atual do Vasco.
Não estou insinuando qualquer irregularidade, mas é curioso observar o que está se desenrolando no clube. Por que estamos testemunhando o retorno desse modelo associativo? Será que em breve haverá necessidade de uma nova venda do Vasco? Essa definitivamente não é a intenção, pois não desejo que o clube caia nas mãos de alguém que possivelmente nem é torcedor como um investidor bilionário. Contudo, essa necessidade parece estar surgindo uma vez que antigas práticas relacionadas ao modelo associativo estão se reestabelecendo. As relações têm ganhado destaque e a realidade é que muitas vezes a entrada no clube ocorre não por competência, mas sim pelas conexões. Não tenho nada contra os profissionais que atuam no clube, mas a situação é estranha. Anseio por um Vasco que busque pessoas qualificadas e não apenas amigos. O momento é atípico com a volta de certos profissionais sem explicações claras. Quais são as credenciais, respeitosamente falando, que esses profissionais têm para estarem no Vasco? É complicado de compreender. Deixe sua opinião nos comentários. E antes de seguirmos adiante, quero saudar aqueles que estão assistindo ao canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, sou o narrador deste espaço destinado aos torcedores do Vasco. Estou presente todos os dias com vídeos em horários variados. A participação de cada um de vocês é essencial, pois sem vocês, o progresso na plataforma se torna desafiador. Portanto, não saia deste vídeo sem se inscrever, pois estamos muito próximos de atingir um número significativo de inscritos. Agradeço antecipadamente e vamos juntos em busca dessa meta, que é desafiadora, mas alcançável em breve. Dando continuidade ao vídeo, como mencionei, trago um tema que provoca reflexão. Um treinador foi desligado de um clube importante. Sua passagem foi interessante e merece ser observada? No ano anterior, ele assumiu uma equipe que enfrentava dificuldades semelhante ao que ocorreu com o Vasco. Ele trouxe um novo sopro ao time, renovou a identidade e fez a equipe sair de uma fase complicada para uma situação melhor. Foram diversas partidas com um número expressivo de vitórias, além de poucas derrotas e empates. Ele teve um período notável com estatísticas impressionantes de triunfos consecutivos. Uma nova etapa para o time resultou em uma melhoria na situação na tabela, aproximando-se da zona de pré-Libertadores. Em um total de 34 jogos, a equipe obteve 17 vitórias, 5 derrotas e 7 empates. O treinador alcançou um feito notável com suas vitórias seguidas, apresentando estatísticas impressionantes ao longo da temporada de 2024. Vale ressaltar que no ano anterior, que na verdade se refere a este ano, o desempenho foi de 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Ao examinarmos o ano anterior, não podemos concentrar nossa análise apenas no time, pois é essencial levar em conta a trajetória no clube anterior, onde também foram alcançados resultados satisfatórios. O treinador levou o Campeonato Paulista e trouxe uma nova vitalidade, reacendendo no torcedor um sentimento de grandeza. Ele conseguiu transmitir essa essência para os jogadores, motivando-os e saindo de maneira digna. A grande indagação que quero levantar é de fato uma indagação? O atual treinador pode estar prestes a ser dispensado. Seria insensato pensar na contratação do profissional mencionado. Deixo essa questão em aberto, considerando que existem outros nomes de treinadores reconhecidos no mercado. Será que é tão irracional se cogitar uma nova contratação? Honestamente, não sei. Com as alternativas disponíveis, acredito que a dupla que saiu do clube anterior deixou uma interrogação no ar, pois não conseguiram finalizar sua passagem. Tenho grande apreço por ambos, e é até curioso falar sobre eles, mas na minha opinião, deveriam retornar. Gostaria muito de vê-los de volta, proporcionando ao torcedor a sensação de grandeza que infelizmente foi comprometida durante a gestão do atual treinador. Contudo, além disso, espero que o clube consiga trazer um jovem que aparece nas imagens, que é o preparador físico de ambos e que garantiu um desempenho excepcional na temporada passada. Durante sua trajetória, a atuação foi impressionante, mas além de qualquer outro profissional, eu realmente gostaria que um jovem que aparece na imagem se juntasse ao Vasco da Gama. Esse rapaz é o condicionador físico de ambos, e foi ele quem fez o time brilhar em 2023. Para quem seguiu o Vasco durante esse ano, ficou claro o impacto que ele teve no clube.
Ele estava muito empenhado em continuar, fez de tudo para isso e insistiu para não se afastar. Muitos comentam que ele possui laços com o Vasco e que sua família é oriunda do Rio de Janeiro. Contudo, a diretoria, sob a liderança dos dirigentes, decidiu optar por outro profissional. Eles escolheram contratá-lo em vez de manter o preparador que desejava ficar e se desvincular da comissão anterior. Assim, esse profissional está disponível e, sinceramente, não sei se isso é uma boa decisão, pois desconheço quais são as intenções desses dirigentes. Entretanto, a diretoria do Vasco tem em mãos um dos mais preparados condicionadores físicos do Brasil no mercado. Por que não considerá-lo? Por que não agir rapidamente para formalizar um contrato com ele? Um profissional com esse potencial não pode ficar sem equipe. Além disso, outro treinador também está disponível e, na visão de muitos, isso intensifica a pressão sobre o atual. Parte da torcida está a Miro a favor, enquanto outra parte se opõe. Quero saber o que você pensa, então deixe sua opinião nos comentários registrando se você é a favor ou não do retorno desse treinador. E dado que o preparador está disponível, vale a pena buscá-lo. Coloque também seu pensamento a respeito. Este foi o nosso vídeo de hoje. Amanhã às 7 horas estarei de volta para trazer mais novidades e informações para todos. Vamos em frente, curta e compartilhe. Saudações! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos últimos dias, um rumor que circula com força no mundo do futebol está deixando os torcedores do Vasco e do mercado esportivo em polvorosa. Luciano Hang, o bilionário fundador da Havan, estaria prestes a selar um acordo milionário com o clube carioca. A negociação, que já desperta especulações sobre os detalhes, promete trazer grandes mudanças para o Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Mas o que está por trás dessa movimentação? Como o empresário, com um patrimônio de os 3,2 bilhões dólares se envolveu com o time cruzmaltino? A cada dia, mais informações surgem, deixando todos em expectativa para saber o que pode acontecer. De acordo com fontes próximas ao empresário, Hang estaria interessado em investir pesado no futebol brasileiro. E o Vasco seria a grande aposta de sua entrada nesse universo. Não é segredo que Luciano Hang tem se mostrado cada vez mais presente nos bastidores do esporte, e um acordo desse porte poderia não apenas fortalecer o clube carioca financeiramente, mas também mudar a dinâmica do futebol nacional. O que intriga, porém, são os termos desse acordo, que até agora permanecem em sigilo. Seria uma aquisição direta do clube? Ou Hang estaria apenas oferecendo uma parceria estratégica para o futuro? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas a cada dia surge um novo indício. O rumor ganhou ainda mais força depois de declarações do próprio Hang, que sugeriu que o futuro do futebol pode passar por uma nova era de investimentos. O empresário, conhecido por sua influência e ousadia, sempre foi um personagem polêmico, mas com um olhar atento para oportunidades de negócios. No entanto, muitos se perguntam: qual é o real interesse de Hang no Vasco? Para um homem que construiu sua fortuna no comércio varejista, qual seria o verdadeiro plano por trás de uma possível parceria com o clube? Seria apenas uma estratégia de marketing ou algo mais profundo com a intenção de transformar o Vasco em uma potência financeira? Fontes dentro do clube também não confirmam nem desmentem as negociações, mas há um claro interesse em aumentar a capacidade de investimento do clube, que vem passando por um momento delicado financeiramente. O Vasco, que já teve passagens de grandes empresários no passado, poderia encontrar no bilionário uma salvação para voltar a brigar por títulos importantes. A dúvida, no entanto, é até onde a influência de Hang pode ir e o que ele espera em troca dessa parceria. O que seria exigido do clube em termos de controle e gestão para que esse acordo bilionário se concretize? À medida que os dias passam, os detalhes do rumor vão se intensificando. A expectativa é que uma reunião entre representantes do Vasco e Luciano Hang aconteça nos próximos dias, e isso pode ser o primeiro passo para um novo capítulo na história do futebol brasileiro. Enquanto isso, torcedores do Vasco aguardam ansiosamente para descobrir o que o bilionário realmente pretende. Com esse acordo,
Será uma parceria para transformar o clube ou estamos diante de uma jogada que pode mudar para sempre a forma como o futebol brasileiro é gerido? O que é certo é que o futuro do Vasco pode estar prestes a dar uma guinada histórica e só o tempo dirá qual será o destino desse rumor que está agitando o mercado esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!